Grosso, Rondônia e Acre. E a Michele, que a gente não sabe de onde é a Michele. Tu tem como ver por aí, Ivan? Nas propriedades de Michele, para ver de qual unidade ela está disputando? Gente, bom dia. Ainda está faltando entrar Pará, Mato Grosso, Acre e Rondônia. Por favor, Michele, é de qual estado? Porque senão vai ser todo dia isso. Michele é do Mato Grosso. Ah, tá. É porque eles estão com problema de... Então está faltando Acre. Cadê? A Michele é uma aluna de Mato Grosso. Pergunta se ela está com os outros alunos ou se só é ela. Eu acho que ela é uma das alunas de Mato Grosso. Falta 2 minutos, vou começar agora 10. Deixa eu mandar uma mensagem para a Luísa aqui. Alguém me mandou uma mensagem aqui. Você conhece essa carinha aqui? É a Carolina Dória. Não está conseguindo entrar. Eu já sei o que é. Vai explicar para ela. Estou gravando depois. Carolina, de usuário, você vai colocar o nome e a senha, aquela senha da UFMA e os 3 números. Entrou outra pessoa aí, 035, é o CPF, isso? 628 38107. Hein? CPF grande desse jeito foi que não é. Não, o CPF é o mesmo número. Não, mas pode ter mais CPFs. Ah, desculpa, verdade. É só o RG. O RG que é... Ah, ótimo. Então, Mato Grosso já está ok. Michele está com os alunos e a Carolina. Bom dia, Carolina. Mas lá eles estão transmitindo de 3 polos. Isso? Um em Cáceres, um em Cuiabá, outros em Si. Carolina, aí de Mato Grosso, vocês vão assistir também em Cuiabá, em Cáceres e Alta Floresta? Mas a Carolina não está conseguindo de você. Carolina, tu tem que autorizar teu computador. Então, tu está nesse avançado você vai ter que ver que vai ter um linkzinho autorizando confiar na rede, e vai dizer que a rede não é segura, e tu vai conseguir clicar confiar na rede e vai entrar sem problemas. Está aparecendo isso aqui para ela. Sim. Ela tem que aceitar. Ela tem que ir no avançado. No avançado. Autorizar, foi o que eu mandei para ela agora. Ó, 9 e 11, começa ou não começa? Espera a Carolina Espera só resolver. um pouquinho. E Acre, você não tem notícia do Acre, não? Não. Ah, o CPF mudou o nome e entrou no formulário Unifap. Unifap é o Acre, não é? Não, Amapá. Amapá? Então, mais alguém. Opa, Tocantins. Rondônia, Roraima, Tocantins. Só falta o Acre, né? Só falta o FT Turupi. Ó, Rondônia, a Carolina conseguiu. Pronto, conseguiu. Então, só falta o Acre, e o Acre toda vez ele entra atrasado. Bem, gente, bom dia. Então, nós vamos iniciar. Hoje só está faltando
entrar, a gente acha que o Acre, os outros estados, a princípio, estão todos, tem representantes em cada estado. Então, hoje... Oi? Deixa eu só conferir se está todo mundo recebendo o som. Gente, por favor, vocês todos estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Porque hoje me arrumaram aqui um microfone e eu sou um zero à esquerda com o microfone. Se eu estiver abaixando o microfone, vocês avisem aí para a Glécio me mandar voltar para o lugar aqui, tá? Não, então, hoje, a gente vai começar a primeira disciplina do programa, que é a disciplina de Biodiversidade Amazônica. Essa disciplina, ela é coordenada, ela tem uma coordenação geral, que é aqui no Maranhão, que é coordenada por mim, pelo professor Glécio, pelo professor Macário, tá? E em cada estado tem um coordenador estadual. Então, no Acre tem o professor Luiz Pedro Plese, no Amazonas a professora Cíntia, no Amapá o Marcos Tavares, no Pará a Luciana Gato, em Mato Grosso a Carolina Joana, em Rondônia tem o Alexandre Almeida e a Carolina Dória, em Roraima a Adriana Flecht e o Luiz Antônio Mendonça, e em Tocantins o Marcos Bragança. Certo? Onde é que eu passo para frente, Ivan? Não é esse aqui? É o de baixo, estou tentando, não está indo. Hã? Não é o de baixo? Está ligado isso aqui? Ok. Então, essa disciplina de biodiversidade amazônica, ela antes, lembra que eu contei para vocês naquela aula inaugural, eu expliquei para vocês como é que funcionavam as disciplinas, as 3 disciplinas obrigatórias do programa, que elas são todas por videoconferência. Como eu expliquei, tem uma coordenação geral da disciplina e em cada estado tem uma coordenação estadual, certo? E a razão dessa disciplina ser por videoconferência, vocês lembram que eu falei, é para que todos os alunos do programa tenham a mesma formação, tipo assim, a mesma qualidade da disciplina. Então, lógico, como eu também falei lá naquele dia, tem vantagens, muitas vantagens, e também tem algumas desvantagens que a gente que são problemas, às vezes, problema da internet, que a gente vai tentando superar da melhor forma possível. Tá? Então, essa disciplina, o objetivo da disciplina lembrem vocês que nós somos o programa de biodiversidade e biotecnologia. Então, aqui, a biodiversidade amazônica, ela objetiva entender por que a biodiversidade não é assunto só para biólogos, porque a gente sabe, né, que aqueles alunos que são da área de biotecnologia, ele fala, puxa, por que eu vou fazer um trabalho de biotecnologia, por que eu tenho que saber de biodiversidade amazônica? O outro objetivo é introduzir os tópicos atuais sobre a origem, a magnitude, usos e o futuro da biodiversidade, introduzir a literatura da área e avaliar o impacto humano sobre a biodiversidade. Então, aqui eu vou passar vocês. Todos os coordenadores estaduais receberam já a programação e mais ou menos como vai ser a disciplina. E o professor Glécio pediu que todos os coordenadores repassassem a programação para todos os alunos. Então, provavelmente, todos devem estar de posse da programação já. Então, essa disciplina, eu vou dar aqui uma introdução, como é que ela funciona, como é que vai o sistema de avaliação, tá, etc. O plano pedagógico da disciplina. Logo daí, depois, nós vamos dar um intervalo de uns 15 minutos e vai iniciar, então, a primeira aula propriamente dita, que vai ser ministrada pela professora Marlúcia Bonifácio Martins, lá do Museu Emílio Gueldi. Então, a aula vai ser transmitida a partir de lá do Gueldi. E Marlúcia vai falar sobre biodiversidade e conservação. O que é a biodiversidade, o que é a conservação. Tá? Amanhã, então, nós vamos ter 2 aulas.
A primeira vai ser ministrada pelo professor Tadeu Gomes de Oliveira, que é da UEMA, aqui do Maranhão. Ele vai falar sobre diversidade de mamíferos na Amazônia brasileira. Então, quantas espécies existem, como é que está o estado de conservação, a magnitude dessa fauna, etc. E logo em seguida, então, vai entrar o professor Michael Hopkins, que é lá do INPA, do Amazonas, que vai falar, então, quanto é a magnitude da flora amazônica. Tá? Então, quantas espécies existem, a origem, tá, dessa flora. A palestra do professor Michael, então, vai ser transmitida a partir lá do Amazonas. Em seguida, na quarta-feira, né, nós vamos ter a aula do professor Jorge Luiz Silva Nunes, que é daqui da Universidade Federal do Maranhão, que vai falar sobre a fauna aquática. Com certeza ele vai falar um pouco sobre bioinvasão, a distribuição e perda da diversidade, quanto vale uma espécie. E, logo em seguida, sempre entre uma palestra e outra, a gente tem um intervalo de 15 minutos. Né? Todo mundo aí, são 15 minutos mesmo, para vocês esticarem as pernas, e a gente volta em seguida. Vai ter depois, então, a palestra do doutor Isaac Medeiros Sequeira, que ele é do IBAMA, tá? Ele vai falar sobre novo marco legal da biodiversidade e outras normas ambientais aplicadas ao trânsito de material biológico ao exterior. Então, isso é um assunto que está muito em voga, é um assunto que preocupa todo mundo que trabalha com biodiversidade e biotecnologia também. Tá? Então, ele vai falar sobre a legislação ambiental, acesso à biodiversidade brasileira, sobre o CIGEM. Só que aqui vai ter uma alteração na nossa programação. A palestra do Isaac, ela tá gravada, ela está disponível nesse link que está aí embaixo, que vocês receberam na programação, onde vocês deverão ouvir essa palestra antes da aula dele, ou seja, se a aula dele, se eu não me engano, acho que é na quinta. Isso. Então, vocês têm que ouvir essa palestra na quarta-feira. Se é na quarta, dia 20, vocês vão ter que ouvir essa palestra, no caso, amanhã, tá? Antes da aula, porque durante a aula, em cada coordenação estadual, vão ser montados grupos de discussão sobre, ou uma mesa redonda, isso aí vai ficar a critério de cada coordenador estadual, como é que vai ser essa dinâmica, sobre a palestra que ele deu. A razão da gente estar fazendo essas alterações é porque a gente seria uma forma de inovar na disciplina. Será que funciona dessa forma? A palestra estando gravada e a gente discutindo depois? Porque vocês vão ver, eu espero que não vejam, que não dê problema nenhum em nenhum dos 9 estados, mas, vez ou outra, algum estado, por exemplo, perde o sinal. E aí perde a nossa aula, e essas aulas sempre estão gravadas. Então, a nossa ideia é ver se a palestra gravada, como é que é o efeito dela, o resultado. Tá? Ou seja, vocês são nossos cobaias. Tá? Então, na quinta-feira, vai ter a palestra do professor Seidel Ferreira dos Santos. Ele é da Universidade do Estado do Pará, né? E ele vai falar sobre biodiversidade e estratégias de conservação florestal em territórios indígenas. O Seidel, é interessante falar para vocês que ele é um ex-aluno nosso aqui do Bionorte. Tá? Em seguida, a gente vai ter a palestra do professor Carlos Ruiz, que é aqui da UFMA. Ele vai falar sobre o status de conservação das aves na Amazônia. Em seguida, isso aqui já é sexta, já me perdi. Era para eu ter colocado os dias ali para não me perder. Eu acho que já é na sexta-feira. Então, vai ter a palestra do Guilherme Rousseau, ele é professor da UEMA. Ele vai falar sobre a macrofauna amazônica, provedora de serviços ecológicos essenciais para a sociedade. Porque a macrofauna é aquele grupo que é menos conhecido, que a gente
se possível, todo mundo sai matando quando encontra, né? Ninguém dá importância para ele. Qual a importância desse grupo, qual o tamanho, qual o número de espécies, etc. Em seguida, a gente vai ter uma palestra da Daniele Celentano, que também é uma ex-aluna aqui do programa. Inclusive, a Daniele é ex-aluna aqui do Maranhão. Aqui no Maranhão, ela foi a primeira aluna que defendeu a tese no Bionorte. E ela, atualmente, é professora da UEMA. E ela vai falar sobre restauração ecológica de florestas tropicais. Daí, na segunda-feira, a gente vai ter a palestra do professor Philip Fearnside, que é do INPA. Nesse dia, vocês estão vendo, é um dia inteiro a palestra do Philip, porque ele começa aqui 9 horas, a gente dá um intervalo, depois ele continua, tem a segunda parte, certo? Ele vai falar sobre interações biosócio, impactos atuais e futuro. Ou seja, como a população atual afeta a biodiversidade, os grandes projetos, os impactos, né, que esses projetos causam. É uma palestra muito interessante. Eu espero, né, que esse ano não dê problema na transmissão da palestra do professor Philip. Mas, lembrando, os coordenadores dos estados já sabem, se houver algum problema desse tipo, todas as palestras elas vão ser gravadas e vão ficar disponíveis para vocês no período, a partir da tarde, do dia da palestra, elas já vão estar disponíveis. Então, se perder alguma palestra, ou se precisar ouvir novamente, vai estar lá. Na terça-feira, a gente vai ter, logo no início da manhã, a palestra da professora Jéssica Viana, ela também é da Estadual do Pará, da UEPA. Ela vai falar sobre biodiversidade de coleóptera na Amazônia, perspectivas e desafios. Coleópteras, para os que não sabem, que são da área de biotecnologia, são besouros, né, que é o grupo mais importante dentro dos insetos. Tá? Então, a professora Jéssica vai falar sobre a biodiversidade deles aqui na Amazônia. Em seguida, na segunda parte da aula, a gente vai ter uma atividade em cada coordenação estadual, onde nós vamos visitar as coleções disponíveis, existentes. Então, a gente ainda aqui, a coordenação local, ainda vai definir onde será quais seriam essas coleções, porque aqui, por exemplo, no Maranhão, a gente tem coleção, tanto aqui na UFAM como tem na UEMA. Então, a gente vai definir, conversar com os curadores das coleções, e vamos escolher uma coleção para a gente visitar, uma ou duas, dependendo do tempo. Tá? E em cada estado, vocês vão fazer a mesma coisa. Em seguida, nós vamos ter a palestra do professor Leonardo Gonçalves de Lima, ele é professor aqui da UFMA também, que vai falar sobre ambientes deposicionais costeiros e o sedimento como fator de controle na diversidade biológica. Tá? Então, nós que somos aqui de São Luís, que estamos numa zona portuária, isso é muito importante também. Em seguida, o professor Jair Fortunato Maia, que é lá da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, vai falar da importância do monitoramento do meio ambiente físico para a compreensão dos resultados em biodiversidade. Eu acho que aqui a gente já está quase no final da disciplina, eu acho que já é quase na quinta-feira. A gente vai ter a palestra no início da manhã do professor Flávio Bezerra de Barros, da Universidade Federal do Pará, que vai falar sobre povos nativos da Amazônia, diversidades e práticas. E, em seguida, nós vamos ter a palestra da professora Gilda Vasconcelos de Andrade, da UFMA, que é sobre diversidade, distribuição e reprodução de anfíbios. Aqui também, na palestra de Gilda, a gente vai ter uma mudança. Nesse caso, a palestra a gente vai assistir aqui, só que ela vai estar gravada, certo? E logo depois que acaba a gravação da aula, a professora Gilda vai estar disponível para poder responder as perguntas, certo? Então, ela só vai estar ao vivo no momento das perguntas. É uma
alteração também que a gente está fazendo no sistema da disciplina. E também a palestra dela, na programação que vocês receberam, tem o link onde a gente vai poder ouvir, tá? E no último dia, na sexta-feira, a gente vai assistir a palestra do professor Charles Clement, do INPA, que ele vai falar sobre a insustentabilidade da Amazônia, um dos dilemas do século XXI. Acho que ele até tirou esse um dos dilemas do século XXI, porque nós já estamos no século XXI. O professor Charles Clement, para quem não conhece, ele foi o idealizador dessa disciplina nesse formato que a gente está oferecendo. Então, ele deu essa disciplina, ele coordenou essa disciplina durante a turma de 2012 até a turma de 2017, ele foi o coordenador da disciplina. Ano passado foi o primeiro ano, ele aposentou e ele deixou de coordenar, e aí a coordenação passou para a gente aqui do Maranhão. Tá? Então, ele vai falar o mundo que vivemos e sobre o que não queremos falar. A sustentabilidade é possível, é um sonho. E da mesma forma como foi lá com o Philip Fianside, ele também vai falar a manhã inteira, nos 2 horários, porque vocês vão ver que a palestra dele é muito interessante. Então, vai ter um intervalo, lógico, de 15 minutos no meio, mas ele também fala o dia inteiro. E com a palestra dele, a gente encerra a disciplina na sexta-feira que vem. Bem, como que acontece a avaliação da disciplina? Um dos formatos de avaliação é através de resenhas que vocês vão fazer sobre cada palestra. Vocês viram que eu numerei aí na apresentação, são 16 palestras. Apenas a palestra do professor Clement, a última, é que não vai ter resenha. Então, na realidade, vocês vão fazer 15 resenhas, referente às 15 palestras, começando da professora Marlúcia até as 2 palestras da quinta-feira da semana que vem. Tá? Como vocês viram, como eu falei, em cada dia a gente vai ter 1 ou 2 palestras. Tá? Então, toda palestra dessa vai ter 1 ou 2 leituras, 1 ou 2 artigos que são obrigatórios. Tá? E esses artigos, eles deverão ser lidos antes do dia da palestra, no dia anterior, com exceção, lógico, da palestra da professora Marlúcia, que é hoje a primeira. Tá? Mas hoje vocês já vão ler os 2 artigos das 2 palestras que vão acontecer amanhã de manhã e já vão fazer a resenha desses artigos. E como as turmas são grandes, lógico, nos estados em que a turma é pequena, não precisa dividir em 2 grupos, mas como vocês, aqui no Maranhão, por exemplo, são quase 30 alunos, os outros estados também têm muitos alunos, a turma é dividida em 2 grupos. Então, o grupo 1 vai fazer a resenha com o primeiro arquivo. Como nesse ano o professor Glécio, eu não sei como que os coordenadores estaduais repassaram esses artigos, essa bibliografia para os alunos. Mas, da forma como o Glécio disponibilizou aos coordenadores, se eles forem repassar para os alunos vão entrar lá no Google Drive, né? No Google Drive, e lá vão ter 2 artigos, um na esquerda e um na direita. O da esquerda, que é o primeiro artigo, vai ser lido pelos alunos do grupo 1. O da direita, que é o segundo artigo, vai ser lido pelos alunos do grupo 2. Certo? Então, quem é o grupo 1, quem é o grupo 2? O grupo 1 são todos os alunos cujo sobrenome vão da letra A até a letra M, o sobrenome. Tá? E o grupo B, o grupo 2 são aqueles alunos que os sobrenomes começam com a letra N de navio até Z. Certo? Cada aluno vai entregar uma resenha por cada assunto. Ou seja, são 2 palestras no dia, cada aluno vai entregar 2 resenhas. Uma resenha para a palestra 1, outra resenha para a palestra 2. Certo?
o que acontece, isso aí vocês sabem, não é novidade para ninguém, a maioria dos artigos disponibilizados são em inglês, né? Então, uma sugestão que a gente dá para aquelas pessoas que têm dificuldade da leitura do inglês é fazer essas resenhas em grupo, se reúnam para ler e discutir o artigo, que flui mais rápido, facilita para vocês. Tá? Mas, lógico, isso não é obrigatório. Quem quiser fazer na sua casa pode fazer, mas, lógico, que se você fizer em grupo, facilita, né? O que é uma resenha? Como que essa resenha vai ser entregue para a gente? A resenha, a gente quer saber a capacidade que a gente tem de síntese, né? Daquele artigo. A resenha, ela tem que ser feita em uma página A4. Isso aqui, gente, eu acho que não precisa vocês escreverem, porque eu acho que nesse papel que o Glécio entregou, se eu não me engano, tem. Mas tem algumas coisas. Então, ela tem que ser feita numa página A4, fonte Times Roman, tamanho 12, no começo da página, lá no topo da página, tem a citação do artigo. Logo depois da citação, vai ter que ter o seu nome, porque a gente precisa saber quem fez, né? E essa resenha ela pode ser salva, tanto no Word quanto em PDF. Como que é o nome do arquivo? Pensem que a gente tem aqui, por exemplo, aqui no Maranhão, são 30 alunos para a gente receber as resenhas. O nome desse arquivo, ele vai ter que ser o seu nome, underline, a sigla do seu estado, underline, resenha, tracinho 1. Resenha, lembra, são 15 resenhas. Então, resenha 1, resenha 2, 3, etc. Aí, um exemplo. Meu nome é Patrícia Maia Correia de Albuquerque. Não adianta eu colocar para Glécio Patrícia, underline Maranhão, underline, resenha 1. Pode ser que tenha outra Patrícia aqui, ele não vai saber qual das duas Patrícias entregou. Então, no caso, é sempre bom você colocar os seus dois nomes, o primeiro e último. Então, Patrícia Albuquerque, underline Maranhão, underline resenha, traço 1 e a terminação .doc ou PDF, certo? E o que vocês vão fazer com essas resenhas? Vocês vão enviar essas resenhas para o e-mail que cada coordenador de cada estado vai fornecer para vocês. Então, depois que eu falar, os coordenadores vão escrever aí no quadro para vocês qual é o e-mail que vocês devem, para qual e-mail vocês vão enviar essas resenhas. E preste atenção qual é o prazo para envio dessas resenhas. Até 7 horas para aqueles alunos que são lá do Acre, porque lá no Acre a aula começa às 7, isso é o horário de início da aula. Quem enviar lá no Acre às 7h05, vai enviar, a gente vai ler, mas não vai valer mais como entrega, como se você tivesse entregue. Você tem que entregar então, até 7 horas lá no Acre, até 8 horas do dia que vai estar sendo feita a resenha. Então, por exemplo, amanhã é a palestra do Tadeu e do Michael Hopkins. Então, a resenha referente ao texto aos textos que o Tadeu colocou lá no Google Drive e do Michael Hopkins, elas têm que ser entregues amanhã, até 9 horas aqui do Maranhão. Lógico que vocês podem enviar hoje à noite. A hora que vocês terminarem, vocês já enviam. Esse é o prazo limite que a gente vai receber as resenhas. Tá? A única exceção, como eu falei no início, é em relação à palestra da professora Marlúcia, que vai ser agora, depois da minha fala, vai começar às 10h30, onde essa resenha da professora Marlúcia, vocês têm o prazo até o dia 29 de março para enviar a resenha, que é o fim da disciplina. Tá? Isso porque vocês não tem condição de vocês lerem e fazerem 3 resenhas para amanhã. Tá? E como ela já vai dar a palestra hoje, essa resenha vocês podem fazer no sábado e no domingo, tranquilos, nas suas casas, sem problemas. Eita, de novo. Ah, não, foi. Então, como eu falei, como é que é essa resenha? No início da página, vocês vão colocar a citação completa do texto que vocês estão lendo. Eu dei um exemplo aí de um texto do professor Clement. Tá? Então, está lá, no início da página, eu coloquei o texto que eu estou fazendo aquela resenha.
Logo depois, você dá um espaço e coloca seu nome completo. E aí começa a resenha. O que é uma resenha? Se vocês forem procurar lá no Google, tem várias definições de resenha. A resenha, para a gente aqui, é um resumo crítico. Não é você apenas ler aquele artigo e fazer um resumo e mandar para a gente, ou Ctrl+C, Ctrl+V no abstract do artigo. Lógico que não é isso. Tá? Quando eu vou escrever uma resenha, a primeira coisa, eu tenho que informar quem é o autor, quais são as suas qualificações, para quem é que ele está escrevendo, qual é a audiência que ele quer, para quem é que aquele artigo está sendo direcionado. E aí, depois disso, você vai fazer o resumo do artigo. Tá? Esse resumo, você vai falar principalmente dos conceitos, as ideias principais e as conclusões que ele chegou. Tá? E, lógico, falta no final, você vai falar a sua opinião sobre aquele artigo, sobre o conteúdo daquele artigo. Aquele artigo, faltou alguma coisa naquele artigo? Porque não pensem que todo artigo que está publicado hoje em dia é perfeito. Os artigos têm falhas. Né? Então, a gente quer saber isso. E veja, aqui está em vermelho, no máximo uma página. A gente quer saber o poder, a capacidade de síntese. Que eles lembrem também que todos nós que estamos aqui começando um doutorado, vamos ter que fazer uma tese de doutorado, às vezes a tese tem 3, 4, 5 artigos, e você vai ter que diminuir tudo isso num único resumo, que são o quê? 20 linhas, eu acho, um resumo de uma tese. Então, é um exercício para a gente começar a testar a nossa capacidade de síntese. Tá? Então, a nota final de vocês vai ser um somatório das resenhas que foram entregues, então, das 15 resenhas, e mais as presenças aqui nas palestras. Por isso que aqui no Maranhão, Glécio já avisou para os alunos que aqui no Maranhão ele vai passar 4 listas de chamada. Uma no início da primeira palestra, outra no final da primeira palestra, uma no início da segunda palestra, outra no final dessa segunda palestra. Tá? Então, nós temos 10 dias de aula, então são 10 dias de presente, mais 15 resenha, você tem 100%. Se você tem 100%, você ganha A na disciplina. Então, o A vai de 90% a 100%, o B de 70% a 89% e C de 50% a 69%. Mas, vejam, em todos os anos do Bionorte, a gente nunca teve um C. Sempre os alunos entregaram, a maioria sempre entrega quase todas as resenhas. E uma coisa que hoje não foi possível, isso aqui era desde a época do Clement, e a gente vai continuar. A pontualidade é britânica. Então, lembrem, aqueles alunos, a gente dá uma tolerância de até 10 minutos. Então, hoje era para começar 9, aquele aluno que chegasse 9h10, Glécio está recolhendo, vai recolher a folha de frequência. Então, se vocês chegarem atrasados, vocês podem assistir a palestra, tá? Sem problemas, mas vocês só vão pegar a presença da segunda palestra. E isso vai diminuindo lá na nota de vocês. Lembrando, a coisa mais fácil aqui na biodiversidade amazônica é vocês tirarem A. Só depende de cada um. É só vocês não chegar atrasado nas palestras e não esquecer de fazer nenhuma resenha. Facílimo. São só 2 semanas, é ótimo. Outra coisa importantíssima, celular desligado ou no silencioso. Lembrem, é uma disciplina por videoconferência, essa é uma das desvantagens que eu lembro que eu falei da disciplina por videoconferência. Se, por exemplo, aqui a gente no Maranhão, um celular toca, atrapalha toda a Amazônia, todo mundo. A mesma coisa nos outros estados. Se toca um telefone na sala, a gente está falando, é uma transmissão de vídeo, qualquer coisa você perde, às vezes o som não é muito bom, então isso atrapalha a aula. Então, por favor, celular desligado.
E outra coisa, as aulas estão sendo transmitidas, na maioria dos estados, como está aqui, está sendo projetada numa tela, então não é necessário ninguém estar com o notebook aberto. Por quê? Porque o importante, lembrem, gente, por isso é que a gente, já foi uma alteração que nós fizemos, de vocês terem que entregar as resenhas antecipadamente à palestra. Por quê? Primeiro, quem não é da área, se familiariza para poder participar e entender melhor a palestra. Depois que cada palestrante dá a sua palestra, a gente tem o momento das perguntas. Nesse momento das perguntas, vocês vão poder digitar lá as perguntas e o palestrante vai responder. Aí, por que a gente introduziu, além disso, para fazer a resenha antecipadamente? Porque acontecia que muitos alunos preocupados que tinham que entregar as 2 resenhas, enquanto o palestrante estava aqui dando a aula, ele já estava fazendo a resenha do dia seguinte. Então, é muito importante todos os coordenadores estaduais não permitirem que os alunos fiquem com notebook aberto. Ninguém é criança aqui, não há necessidade nenhuma de vocês ficarem... E há tempo suficiente para vocês lerem, no momento da tarde, ler os 2 artigos e fazer as resenhas. Tá? Depois, vocês podem conversar com o Glécio, ou com o próprio Macário, aqui no Maranhão. Se vocês quiserem ficar no período da tarde fazendo a resenha, um espaço, uma sala que vocês possam reunir para fazer, porque não pode ser aqui, porque essa sala é do Núcleo de Tecnologia da Informação, eles sempre são usados. Mas nos outros estados também, falem com os coordenadores no espaço, porque é interessante que vocês se juntem para fazer as resenhas. E atenção, lógico, à pessoa que está com a palavra, porque, como eu falei, às vezes você perde alguma coisa. Tá? Então, é importante a participação de todos. Eu acho que é só. O Glécio está aqui informando a todos os coordenadores estaduais que o link de todas as palestras vão ser enviadas no final da tarde para todos os coordenadores poderem repassar para os alunos. Tá? Porque, como eu falei, as palestras ficam gravadas. Então, se vocês quiserem rever alguma palestra, esse link vai ser repassado até umas 4, 5 horas para todos os coordenadores da disciplina, os responsáveis da disciplina. Eu acho que é isso. Acabou. Bem, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, podem perguntar, até que a gente tem ainda algum tempo até a palestra da professora Marlúcia. A gente pode ficar aqui uns 15 minutos e depois a gente dá um intervalo antes da palestra. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a disciplina, pergunte. Agora o cálice para sempre. Espera aí. Não, fala aqui. Tem uma pergunta aqui de um aluno do Maranhão, eu vou passar o microfone. Quanto à formatação da resenha, não diz qual é o número, ou melhor, qual é o recuo que a gente deve utilizar, tá? A formatação de página, e também não fala qual é o tamanho, ou melhor, o espaçamento entre linhas. Não, isso é maravilha para vocês, tu pode usar o espaço 1, isso aí não tem problema. O recuo, pelo amor de Deus, pelo menos bota 1 centímetro de cada lado. Isso aí já é uma vantagem para vocês. Para quem... Agora a gente falou lá o tamanho da letra, hein? Porque aí a letra nós aqui precisamos enxergar. Então, o tamanho 12, tá? Mas pode ser espaçamento 1. Bom dia. Se você colocar o espaçamento 1,5 entre linhas, você vai escrever menos do que se colocar o espaçamento simples. E aí? Porque se eu fizer entre linhas espaçamento simples, eu vou ter mais linhas, né? Então, eu acho melhor. Pode? Não, pode fazer espaçamento simples. Não tem isso aí não tem problema. Que ela está falando que, lógico, se você fizer com espaçamento 1, né, o espaçamento simples, lógico que você tem mais espaço para escrever. Tudo bem, pode, sem problema. Tá? A única exigência que a gente fez é que ser uma folha,
uma página só, e que tem que ser Times, a fonte Times New Roman, tamanho 12. Tá? E lembrando que vocês têm que colocar lá em cima a referência e logo embaixo o nome de vocês. Tá? Mas fiquem livres. Ok, então. Professora, com relação àquela questão da frequência, me veio uma dúvida aqui agora. Se cada um de nós temos que entregar as 2 resenhas, né? Referente às 2 palestras. Mas digamos que eu envie as resenhas, né? Mas por alguma eventualidade não seja possível chegar, né, para vir para a palestra. Como é que fica isso, essa questão? Essa é a primeira. É que para mim não ficou bem claro a divisão dessa questão dos grupos. Não ficou claro para mim. Eu não sei se alguém entendeu a questão dos grupos, que me veio esses 2 questionamentos agora. Os grupos é aqui, né? Não, antes, a questão da nota. A nota é um somatório da entrega da resenha mais a frequência. Então, se você fizer a resenha, você fez as 2 resenhas e enviou até 8 horas da manhã, ou enviou até 11 horas da noite do dia anterior, você está ganhando os pontos da resenha. Aí você não veio por alguma razão, aí você vai perder ponto porque você não estava presente. Mas não está ligado uma coisa à outra. Você pode estar presente e não ter enviado a resenha, ou pode ter enviado a resenha e não estar presente. Tá? Entendeu? Agora, em relação aos grupos, é o seguinte. Qual é teu sobrenome? Kilson, com K, né? É tudo K. Ah, Coelho. Não, então o teu sobrenome é Coelho. O sobrenome dele é Coelho. Coelho vai ficar no grupo 1, que são alunos com sobrenome de letra A, M. Certo? Então, se você é do grupo 1, aí tu vai ler lá, olha, amanhã a palestra de Tadeu. Tem 2 artigos lá para vocês lerem, na coisa de Tadeu. O grupo 1 vai ler o artigo que está do lado esquerdo, o primeiro artigo. É porque a gente numerava esses artigos. Como Glécio colocou lá pela referência, eu prefiro, se você entrar no Google Drive, está o artigo 1 do lado esquerdo, o outro do lado direito. O grupo 1 sempre vai pegar o do lado esquerdo, que é o primeiro. Ou, se no teu Google Drive tu for olhar, tiver um em cima e outro embaixo, tu vai pegar o de cima. E o grupo 2, o outro. Entendeu? Era isso a dúvida? Costa. Gente, é o último. Presta atenção. Atenção. Atenção, gente. O sobrenome que a gente está falando é o último sobrenome. Então, Patrícia Maia Correia de Albuquerque. Patrícia Albuquerque. Então, meu sobrenome é Albuquerque. Esse é o último sobrenome que deve ser considerado lá na divisão dos grupos. Ok? Para mim, exatamente. Agora ficou mais claro. Porque você tem 4 artigos lá, né? Então, agora ficou claro. Sim, tu tens 4 artigos lá, mas esses artigos estão separados por cada professor. Tá? Então, você vai fazer de Tadeu, por exemplo, um de Tadeu e um do Michael Hopkins. Sempre, quem é do grupo 1 sempre vai fazer o primeiro. Quem é do grupo 2 sempre vai fazer o segundo. Ok? Todos entenderam? Gente, não tem dúvida nos outros estados? Mário Saviato. Sobre os artigos da professora Marlúcia. Olha só. Eu acho que é no próximo slide. Aqui, eu falei. Ela está perguntando, Glécio, olha isso. Ele está só confirmando, na realidade, o que ele está em dúvida é se o número 1 seria o Lawrence. Exatamente. O primeiro artigo da Marlúcia, o número 1 é o do Lawrence, o outro é o segundo. Certo? Sempre
o primeiro arquivo, quando vocês abrirem o Google Drive, esse vai ser o do grupo 1 e sempre o outro vai ser o do grupo 2. É independente da localização. Se tiver um ao lado do outro, é o do lado esquerdo. Se tiver um embaixo, outro em cima, é o de cima. É o do grupo 1. Certo? E lembrando que a de Marlúcia, vocês têm até o dia 29 de março para enviar. Tá? Mas não precisa deixar para enviar dia 29 de março, pode enviar antes. Mais alguma dúvida? Espera aí, uma dúvida novamente aqui. Só o Maranhão que tem dúvida. Os arquivos, os links das aulas, vai ser possível baixar essa aula para a gente deixar arquivado? Até 4 horas da tarde a gente vai estar enviando todos os dias. Não, mas o que ele está perguntando é se ele vai enviar o link, ele vai conseguir olhar no YouTube, né? Aí pode baixar. Porque antigamente, esses links das aulas eles eram disponibilizados no site do Bionorte. Mas dava maior confusão, porque o rapaz não colocava, os alunos ficavam doidos. Então, é melhor a gente enviar para os coordenadores, e os coordenadores enviam para vocês, que vocês têm tudo, e fica tudo disponibilizado. Sim. Tanto é que esse link da palestra da professora Gilda, que a gente vai... Lembra que eu coloquei uma das últimas aulas, é a da Gilda, que vai falar sobre anfíbios, que vai estar gravado, é o link da gravação da aula do ano passado. Tá? E ela vai estar depois. Professora, é só para reforçar a explicação lá do slide 17, a respeito da estrutura do artigo, como é para ser feito? Da resenha? Aqui, né? É assim, ó, no início da página da resenha, você vai colocar a referência, aquela referência bibliográfica mesmo, aí dá um espaço e coloca teu nome, daí começa a resenha. Aí essa resenha, como é que você vai começar? Por exemplo, o exemplo que o rapaz falou, que o da Marlúcia, parece que o primeiro é do Lawrence. Eu não sei qual é o artigo, eu não vi. Então, trata-se de um artigo escrito por Dr. Lawrence, não sei das quantas. Ele é o quê? Professor de alguma universidade lá, ou ele é, sei lá, ou ele trabalha no Ministério da Educação. Primeira coisa, quem é o autor e quais são as qualificações. Porque, às vezes, tem artigo que é um artigo crítico. E aí, sim, esse artigo foi feito para a universidade, para quem é a audiência, para quem que ele está escrevendo esse artigo? É um artigo científico ou não? Pode ser, por exemplo, a questão do IBAMA. Quando o professor Isaac for dar a palestra dele, provavelmente os textos do Isaac ou deve ser a legislação. Aí, para quem é? Para todos os biólogos, geólogos, pessoas que trabalham com a biodiversidade, né? que é para quem que se destina a legislação. E daí, depois que você vai falar do resumo do artigo propriamente dito. Do que é o artigo, a ideia principal do artigo, resultados e as conclusões. E você vai fazer uma crítica àquele artigo. Tem algum problema naquele artigo? Às vezes não tem nenhuma, você concorda com o método, concorda com tudo. Mas, às vezes, você encontra... a gente tem que aprender a ler criticamente um artigo. A gente não tem que aceitar todos os artigos que a gente lê como sendo a verdade absoluta. Então, por isso que a gente pede, no final, a sua opinião sobre o conteúdo daquele artigo. Tá? A minha está? Não. Do ano passado, sim. Tem. Não. Eu mando do ano passado para vocês. Mas eu te mando essa daqui. Pode ser também. Eu vou mandar a apresentação para ele, porque essa apresentação eu atualizei no final de semana, né, com as palestras. A do ano passado está o nome dos palestrantes passados. Tá? Bem, gente, já que não tem dúvidas mais em nenhum estado, a gente vai parar agora o intervalo. Às 10h30, em ponto, a gente começa a palestra da professora Marlúcia. Tá?